quero convidar a igreja, então, a abrir suas Bíblias no Salmo 1. No primeiro Salmos, nós vamos fazer aqui uma reflexão nesse texto, que é um texto muito conhecido, né? Muita gente conhece, gosta de ter ele como referência. Salmo 1, eu vou fazer a leitura em duas versões, para que facilite aí a nossa compreensão. Eu vou primeiro fazer a leitura na NVI e depois vou fazer na Almeida Corrigida Fiel, para que você tenha uma noção dos textos. Salmo capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Todos acharam? Salmo 1, do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como as árvores plantadas à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Verso 4. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu quero ler agora a versão Almeida Corrigida, que diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, na qual dá o seu fruto no tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto faz prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Então nós temos aqui duas versões, uma dizendo como é feliz e a outra dizendo bem-aventurado. Eu vou trabalhar em cima do texto onde diz bem-aventurado. Aliás, essa palavra bem-aventurado, só em Salmos, ele aparece 26 vezes. Bem-aventurado. Aliás, bem-aventurado, também Jesus, no Sermão do Monte, usa muito essa expressão, bem-aventurado. Mas nós podemos traduzir facilmente como a palavra feliz. Como é feliz aquele que não segue o caminho ou o conselho dos ímpios. Esse texto do Salmo 1, ele tem um paralelo lá no profeta Jeremias, no capítulo 17, do verso 5 ao verso 8, ele vai ter um paralelo, daqui a pouquinho nós vamos fazer a leitura. Bom, aqui, nós lendo esse texto, está claro que parece que o texto está mostrando dois caminhos, duas pessoas, dois tipos de pessoas, dois estilos de vida. Eu quero fazer a comparação desses dois estilos. Uma pessoa ou um caminho, uma escolha leva à frustração, enquanto que o outro leva à realização. Um não vai prosperar e o outro vai prosperar. Então nós vamos trabalhar em cima disso aqui. A Bíblia ensina, naturalmente, o bom caminho e ela mostra o mau caminho. Então quando nós falamos assim, Jesus é o caminho, estamos corretos, a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Há quem diz assim, não há outro caminho. Sim, de fato, está verdadeiramente também a afirmação, não há outro caminho que leve à salvação. Mas existe um outro caminho, sim, que leva à perdição. Então, nós temos um único caminho que leva à salvação, um único, não há outro, só um caminho, esse caminho é Jesus. Mas existem outros caminhos, todos eles são atalhos, todos eles levam à perdição. Eu costumo dizer que é um ditado popular que todos os caminhos levam
a Deus. Você já ouviu esse ditado popular? Todos os caminhos levam a Deus? Sim, é verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Depende de como é que você vai chegar lá, né? Você pode chegar como réu lá. De fato, todo joelho se dobrará. Por isso, quando nós falamos todos os caminhos levam a Deus, sim, levam. Mas como réu, né? E o caminho correto, o caminho que é Jesus, então levará sim a Deus, mas agora apresentado como filho de Deus. Os outros caminhos vai levar como réu naquele grande dia. Então eu quero trabalhar esses dois caminhos, né? Essas duas pessoas, esses dois estilos de vida. Como eu disse, a Bíblia está ensinando aqui qual é o bom caminho, mas ela está destacando, é importante destacar o caminho do ímpio ou daquele que não conhece a Deus. Então eu quero trabalhar dentro desses dois caminhos, eu quero trabalhar o caminho que leva à frustração, o caminho que não vai prosperar. Diz assim, ali no verso 4, não são assim os ímpios. Então eu quero trabalhar o caminho do ímpio. Nós temos que definir o que é ímpio aí, né? Ímpio é aquele que não tem Deus. Ímpio é aquele que não acredita em Deus, ou que mesmo acreditando, sabendo que ele existe, se recusa a obedecer ou se render aos caminhos de Deus. Então a gente vai usar essa expressão ímpio. Antigamente se usava muito mais a palavra, o fulano é ímpio. Hoje a gente usa mais a expressão fulano é do mundo. As duas expressões não são interessantes, né? Porque do mundo todo mundo é. Alguém aqui é fora do mundo? Nós estamos nesse mundo. Quando nós, os crentes, usamos a expressão mundo, nós queremos dizer mundo sistema, né? Mas não é todo mundo que entende. É uma linguagem dentro do universo, vamos dizer assim, evangélico, né? O pessoal de fora às vezes tem dificuldade de entender. Esses crentes aí, então eles não são desse mundo. De fato não somos desse mundo, mas eles não conseguem entender exatamente o que nós estamos falando. O ímpio, então, é aquele que não teme a Deus, que não obedece a Deus. Nós temos aquela passagem da Bíblia que fala do juiz que era iníquo, né? O juiz ímpio, aquela pessoa que não obedece a Deus e que não respeita a Deus. Olhando o Salmo 1, irmãos, nós vamos perceber que existe uma progressão no texto. Ele vai apresentando e vai progredindo aqui, né? À medida que o ímpio cresce na maldade, indo para o pecado, o justo ele vai sendo conduzido a Deus. Quando ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aparece que o ímpio no verso 1, nem se detém no caminho dos pecadores. Parece que tem uma terceira pessoa, né? O que vai se dar bem e os dois que vão se dar mal. Na verdade é a mesma pessoa, o ímpio e o pecador. Todo ímpio é pecador, todo pecador é ímpio, tá certo? Então existe uma progressão aqui. Eu queria trabalhar esses três aspectos aqui. Primeiro, ele vai dizer o que anda no caminho, ou no caso do salvo, né? Daquele que não anda, mas o ímpio ele anda, ele para, ele se detém e ele se assenta. Então ele anda, para e se assenta. E aí que eu quero trabalhar isso aqui. O ímpio ele não anda no caminho de Deus, não anda. Talvez ele até queira um dia participar de uma missa, participar de um culto, ele até, quem sabe, aceita um convite que a gente faça, ele até venha, mas quando eu falo andar no caminho, não significa ir para a igreja, né? No caminho é seguir as ordens, é ser obediente à palavra de Deus. Então o ímpio ele não anda no caminho correto. Ele não anda, e ele dá muito mais atenção às tentações da vida, às distrações desse mundo, às atrações do pecado. Ele anda num caminho completamente errado, e os olhos dele estão para aquilo que não agrada a Deus. Naturalmente é assim. Ele não se assenta aonde deveria. Ele não vai no caminho certo, ele só quer ir para o caminho errado. Ao invés de fugir do pecado, ele se entrega então para o pecado. Há uma progressão. A Bíblia diz, aquele que está limpo, limpe-se mais. E o que está sujo, suje-se mais. Exatamente isso.
Em algumas vezes eu cheguei a dizer aqui dentro, digo, olha, irmãos, aquela pessoa que de fato não entregou sua vida para Jesus e fica fingindo que é crente, na verdade está perdendo tempo. E eu brinco, né? Já brinquei algumas vezes, dizendo, era melhor você nem vir para a igreja, era melhor então você estar lá se lambuzando mais do pecado, porque nem é crente e nem aproveita as tentações e o lamaçal do pecado. Está se enganando, né? E está tentando enganar os que estão à volta. A verdade é que o ímpio, ele nem quer andar, ele fica parado olhando as opções de pecado, de tentação. E ele de fato se assenta aonde não deveria, e ali ele vai zombar das coisas de Deus. Como eu disse, existe uma progressão, ele anda, ele para, ele se assenta, mas também há uma progressão da questão moral desse homem, né? Todo homem que não teme a Deus acaba se escarnecendo de Deus, acaba duvidando de Deus, acaba fazendo Deus chacota. Todo ímpio faz isso, ou diretamente ou indiretamente. Então eu queria trabalhar essa degradação visual. Primeiro, ele não apenas não teme a Deus, mas ele ama o pecado. Todo pecador ama o pecado. Qual é a diferença de alguém que entregou sua vida para Jesus e que foi transformado pelo Espírito Santo? Ele continua pecando, irmãos? Uma vez que você recebeu a Cristo, levantou a sua mão, disse eu quero Jesus, você confessou seus pecados, você se arrependeu dos seus pecados, você é uma nova criatura. Amém. Louvado seja Deus. Agora, você por isso deixa de pecar? Não. Então esse questionamento é, como é que nós vamos saber então se o ser humano ainda está nesse corpo e vez por outra nós ainda vacilamos e pecamos? A diferença é que nós não amamos o pecado. Cada vez que nós pecamos, irmãos, dentro de nós, o Espírito Santo nos incomoda para confessar, para corrigir, para abandonar, para deixar. E o pecador não, ele ama o pecado. E ele anda com aqueles que também são pecadores, e ele então vai dizer, e a comparação dele vai ser com aquele que peca mais. Ele diz, olha, eu peco, mas tem gente que peca mais. Eu nem peco tanto assim. O pecador ama o pecado. Nós temos que fazer uma autoavaliação. Como é que andam os nossos pecados? Vocês têm se entristecido quando você peca? Você tem, quem sabe, perdido noites? O Espírito Santo fala com você? Mais do que isso, você ouve o Espírito Santo falando com você, você entende que Deus se entristece quando você, por algum motivo, peca, e seja qual for o pecado? Essa é a diferença. Nós devemos nos sentir incomodados. Não dá para você ficar com um pecado não confessado, um pecado não consertado, não tratado. Você não pode justificar então o teu pecado dizendo, olha, tem fulano que peca muito pior do que eu. Meu pecado é pequenininho. E nós começamos a colocar peso no pecado. Pecado é pecado. Os professores ensinam, inclusive, para os nossos pequenininhos ali, dizendo, pecado é pecado. Pecado entristece Deus. Pecado mancha. No céu não vai entrar pecado. A degradação do homem que não conhece Deus é visível. Você nota como é que ele se comporta. Moralmente, como é que ele se comporta. Vez para outra, ele até pode se comportar, de repente, de maneira normal ou até aceitável, mas no particular, no secreto, quando ninguém está vendo, ele acaba cometendo pecado. E esse pecado ele oculta, ele comete o pecado e oculta. E alguns pecados, ele tem até prazer em cometê-los. Muito bem. Persegue que aquele que segue o conselho dos ímpios também é ímpio. Quem é santo procura se santificar, andar com o povo de Deus. Quem é santo não pode tomar conselho com o ímpio. O que o ímpio tem para nos aconselhar? Como pode? O ideal, né, irmãos? Claro que a gente vive ainda inserido nesse mundo, né? Como o próprio Jeremias disse, ai de mim, porque eu vivo num mundo rodeado de pecadores, gente de lábios impuros,
E eu vi Deus, né, na preocupação dele. Nós que conhecemos a Deus, continuamos morando neste mundo, com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade, indo para o nosso trabalho, enfim, no meio dessa gente. Agora, a nossa questão é, com quem você tem tomado conselho? Quem tem orientado você? Aqui diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho. Feliz é aquele que tem a palavra de Deus como seu conselheiro, como sua regra de fé, prática e conduta. É aquele que pode contar com seus pastores, pode contar com a sua liderança, com alguém que teme ao Senhor. Vamos aqui pegar uma área bem complicada, irmãos, que é a área da psicologia. Então, eu preciso de um psicólogo. Imagine que alguém precisa de um psicólogo. E aí você vai, então, ter uma consulta com o psicólogo. Se você é crente, o ideal é que você procure um psicólogo crente. Mas por que, pastor? Profissional não é profissional? Será que qualquer profissional, todos eles são iguais? Não, irmão. Porque a nossa visão, a nossa atitude, o nosso estilo de vida está baseado naquilo que a gente crê. Um conselho de alguém que teme ao Senhor é um. O conselho daquele que não teme ao Senhor, vamos pegar uma situação aqui de conflito, briga de vizinho, ou desentendimento no trânsito, ou situação no trabalho. Se você está sendo injustiçado por algum motivo, se alguém, quem sabe, está te causando um prejuízo, se você for tomar, então, um conselho com alguém que não é crente, ele vai dizer, não, você não pode ser bobo, não. A pessoa está te enganando, você está sendo prejudicado. Não, você não pode aceitar tudo caladinho, não. Pega alguém que é crente, ele vai dizer, meu irmão, deixa isso para lá, ore. Orar? Um está me dizendo para mim engarguelar quem está me fazendo mal, e o outro está dizendo, deixe para lá, ore por ele. Essa é a diferença. Então, em todos os níveis, então eu estou colocando aqui, e é claro que eu não estou aqui generalizando, você que está me ouvindo pela internet, né? Pastor agora está dizendo que não pode procurar qualquer psicólogo, mas o ideal é que você então procure alguém, já que você é crente, já que você confia na palavra do Senhor e você precisa de um profissional, procure alguém que tenha uma visão parecida com a da palavra de Deus, ou mais próxima possível, porque o conselho dele vai ser diferente. O conselho dele vai ser diferente. Bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem anda igual a ele, nem se detém, não tem a mesma conduta daqueles, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os ímpios, irmãos, lamentavelmente, se não se arrependerem, terão então um fim terrível. O verso 4 vai dizer que eles serão como palhas espalhada, dispersa no vento. Eles não obedecem à palavra de Deus. O que eles terão, na verdade, é miséria em cima de miséria. E os que temem ao Senhor, em vez de miséria, terão misericórdia sobre misericórdia. A diferença é muito clara. O fim daquele que não ama o Senhor, que não obedece ao Senhor, que não respeita, que não reconhece e principalmente que não se arrepende, vai ser terrível. A última parte diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Eles vão ter, então, o que bem merecer. E o Senhor vai ser justo ao castigar aquele que é o ímpio. Já que nós estamos aqui falando a respeito desse Salmo 1, eu queria que vocês então deixassem o Salmo 1 reservadinho aqui. Vá lá no profeta Jeremias, no capítulo 17, nós vamos ler do verso 5 ao verso 8. Jeremias, é um pouquinho mais para frente, deixa a tua Bíblia marcada em Salmos, vá alguns livros para frente, nós vamos encontrar o profeta Jeremias no capítulo 17.
Jeremias, capítulo 17, vamos ler a partir do verso 5 até o verso 8. Todos acharam? Jeremias 17, a partir do 5 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Verso 5. Se a gente olhar para o Salmo, ele vai dizer, bendito é o homem que não anda segundo o conselho. Aqui está dizendo, maldito é o homem que confia no outro homem, ou no conselho do outro homem, e que faz da sua carne, do seu braço, da sua experiência. E mais ainda, e se aparta do Senhor. Maldito. Enquanto que o Salmo começa de bendito, feliz é o homem, aqui começa assim, assim diz o Senhor, infeliz é o homem. Mas mais do que infeliz, ele é maldito. Por quê? Porque ele confia no conselho do outro homem, e esse homem ainda ímpio, né? Ele confia no homem, ele confia na sua própria, e se aparta de Deus. Verso 6. Porque será como a tamareira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que confia em si mesmo, o que confia no conselho dos ímpios, além de maldito, ele é como a tamareira, e aí ele está falando aqui da região ali do Mar Morto, ele é como a tamareira no deserto. Não consegue perceber quando vem o bem, fica ali plantada numa terra ressequida, salgada, inabitável. Verso 7, bendito é o homem que confia no Senhor. Enquanto o verso 5 está dizendo aqui, maldito é o homem que confia no outro homem, no verso 7 diz, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. E aí fica muito claro, irmãos, entre o ímpio e o salvo, entre aqueles que confiam no conselho dos homens, principalmente no conselho dos ímpios, e daquele que confia no Senhor. E aí hoje nós temos que parar e pensar, eu estou me aconselhando com quem? Esse é o primeiro ponto. Segundo, pastor, eu não estou me aconselhando com ninguém, eu estou confiando em mim mesmo. Maldito é o homem que confia no outro homem, ou que confia na sua própria carne. Irmãos, nem nós somos dignos de confiança. Não confie em você, né? Eu fico brincando que a gente já chega a uma idade que não consegue confiar na memória. Antigamente, João, eu ia no orelhão e discava para qualquer pessoa. Lembra aquele tempo que você lembrava o telefone das pessoas? Quem que consegue lembrar o nome? O da minha esposa eu lembro. Agora pergunta se ela lembra do meu. Lembra, né, amor? Lembra. Só que não. Por quê? Porque tudo ficou digital. Então eu estou falando assim, ó, a gente não pode confiar nem mesmo em nós. Quem nunca teve uma atitude ou teve uma reação que não é normal que você tenha? Ou você paralisou com uma notícia terrível que recebeu, ou você então esbravejou, saiu da sua boca palavras que nem você reconhece. Isso acontece. O ser humano tem reações adversas a depender daquilo que ele está sendo exposto. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança no Senhor. Aí o verso 8, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. As suas folhas ficam verde o ano de sequidão. Ele não se preocupa, nem deixa de dar o fruto. Aqueles que confiam no Senhor, ele vai fazer a mesma comparação do que o Salmo diz. Será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, da qual
o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não caem. Aqui no verso 8 de Jeremias, ele está dizendo, será como uma árvore plantada junto às águas, e suas raízes vão sempre buscar água. Irmãos, é muito simples entender isso, é só olhar a natureza. Nós que moramos aqui no Nordeste, algumas regiões do semiárido, você consegue ver bem essa cena. Aonde tem alguma coisa verde, significa que deve ter água ali embaixo. Tem água, porque do contrário estaria seco, né? Algumas árvores precisam estender suas raízes e buscar o quê? Aonde tem lençol freático. Então aqui é muito simples nós entendermos isso aqui. Ela não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, sempre verdes. Por quê? Porque está tendo a nutrição da água. No ano de sequidão, ela não se preocupa com isso. Assim, Jeremias está fazendo aqui um paralelo do Salmo 1. Os ímpios, então, não vão perseverar, eles não vão prevalecer no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Eles não sobreviverão no juízo, nem entrarão na congregação. Você sabe por que não entrarão? Porque o nosso Deus é que preside essa assembleia, essa congregação pertence ao Senhor. Os justos, os injustos, os pecadores, os mentirosos, aí a lista é grande, né? Paulo vai falar isso lá em Timóteo, a lista daqueles que não entrarão nos céus. Vez ou outra nós mentimos, vez ou outra nós enganamos, vez ou outra nós temos comportamentos. O que nós queremos nessa noite, irmãos, é fazer essa análise. Como é que nós estamos? Né? Se você pegar Gálatas 5, 22, você vai ver o fruto do Espírito Santo e o fruto aí do pecado, né? O fruto da carne. O que prevalece em nós? Eu repito, irmãos, não tem ninguém que possa dizer assim, eu sou santa, eu sou santo, eu não erro. Eu estou sempre, se você falar que está sempre certo e não erra, você já está mentindo e está fazendo Deus mentiroso. A questão aqui, nessa noite, não é dizer que nós não pecamos e que o povo crente, os evangélicos... Não. Aliás, irmãos, eu quero dizer a vocês que isso soa muito estranho e chega a machucar quem está do lado de lá. Eles dizem, então, quer dizer que só vocês vão para o céu. Eles não compreendem. Quer dizer que só vocês são santos. Só vocês... Eu sou pecador, eu não vou. E quando, na verdade, o Senhor Jesus e o próprio Evangelho veio para alcançar quem? Os doentes. Então, qualquer um pode se arrepender. Qualquer um pode, de ímpio, se tornar um justo. Não por mérito, naturalmente, mas é reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que só Jesus pode conduzir ele nesse caminho. O caminho de águas, o caminho vamos dizer assim, de vida eterna. Não nesse caminho de sequidão, como diz Jeremias. Como as tamareiras são plantadas nas áreas salgadas no deserto. Qualquer um no deserto que clamar o nome de Jesus pode. Então nós temos que ter esse cuidado. Vendo aqui, nós estamos vendo claramente duas pessoas, dois estilos de vidas. Nós estamos vendo aqui o ímpio e o salvo. Está claro para nós isso. Mas nós, irmãos, precisamos olhar para os ímpios e dizer, olha, você pode vir para cá. A gente não tem motivo nenhum de bater no peito e dizer, olha, ainda bem que eu estou aqui, você está aí porque você quer. É porque ele ainda não enxerga, é porque ele ainda não compreende, é porque ninguém explicou, ninguém pregou, ou então Deus ainda não o chamou, como chamou cada um de nós. Nós não temos mérito nenhum. Nenhum. Ah, eu sou justo. Não, você não é justo. Você foi feito justo pelo sangue do Cordeiro. Você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Essa divisão que às vezes a igreja faz, que os crentes fazem, que a cristandade faz, ela é óbvia, está aqui. A Bíblia toda vai mostrar o bem e o mal, o comportamento de quem faz o bem e o comportamento de quem faz o mal, está claro. Mas a missão da igreja, irmãos, é levar uma palavra de esperança. Hoje que nós estamos falando aqui sobre o dia do missionário, é justamente levar uma palavra de esperança. Olha, você que está aí tomando conselho de gente
pecando, você que está aí ímpio, na sequidão, você pode ser transportado, como nós um dia fomos transportados das trevas para essa luz. Nós temos que ser esses emissários, esses atalaias de pregar. Agora, o que nós temos que fazer é olhar o comportamento desses ímpios e olhar o nosso, porque às vezes a gente fica apontando o defeito do outro e não percebe o seu defeito. O caminho que leva, então, à salvação, o caminho que leva à realização. Nós vimos, então, que o caminho do ímpio é bem triste. E se ele não acordar, não despertar, não ouvir, não se arrepender, ele vai descendo ladeira abaixo até o seu triste fim. O caminho do justo conduz, então, à realização. Enquanto que um é triste, enquanto que um é maldito, o outro é bendito. Um é maldito e o outro é bem-aventurado. Um é triste e o outro é feliz. Repito, não por nosso mérito. Tem que ficar muito claro isso, para que você não saia daqui dizendo, ainda bem que eu... Não, você não fez nada. Foi a misericórdia do Senhor que te alcançou. Exatamente isso que ele diz. O caminho, então, daquele que se arrependeu é um caminho de bem-estar, é um caminho de bênção, um caminho de realização. Eu queria destacar alguns aspectos aqui. O verso 2 e 3 desse salmo diz assim, olha, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, para você saber se está no caminho correto, você tem amor à palavra? Você sente saudade de ler a Bíblia? Você lê a Bíblia quantos dias na semana? E não é ler, irmãos, para cumprir um cronograma. Existem planos de leitura, né? Todo mundo acompanha. A questão não é bater uma meta. Eu confesso aos irmãos que eu me incomodo às vezes com o plano de leitura. Eu me incomodo com isso. Janeiro, então nós temos que ler. E aí a pessoa fica presa. Claro que é interessante, porque dá um norte, ajuda. Mas, irmãos, a palavra de Deus ela tem que ser mastigada. Eu prefiro que você nem leia a Bíblia toda, mas que você fique ali, escolha um profeta, escolha um livro e seja especialista naquele livro. Mastiga letrinha por letrinha. Procure sinônimos. Mastiga essa... É tão gostoso estudar, é tão gostoso você olhar, como eu estou fazendo aqui hoje, lendo em 2 versões. É muito bom isso. Enfim, o justo, a Bíblia diz, ele trabalha justamente contrariamente ao ímpio. E o ímpio contrariamente ao justo. Eles nunca vão se aproximar. Eles se opõem, por assim dizer. Enquanto que um faz uma coisa, o outro vai para o outro lado. O texto vai dizer, pelo contrário, enquanto o ímpio ele anda pela sua própria força, ele toma conselho, ele se detém no caminho do pecado. A palavra se detém, ele para, ele está paralisado, ele está estacionado no pecado, ele não sai do pecado. Ele se assenta para reclamar, para apontar. Verso 2 e 3 vai dizer assim: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei ele medita de dia e de noite. A Bíblia para nós, irmãos, é o alimento. Você, agora 19 horas, não, agora já 20. Você já, para vir para a igreja, você fez um lanchinho em casa, não? Fez, Dilson? E você leu a Bíblia hoje? Tá com uma fome, né, Dilson? Porque a gente está comparando, então, o lanchinho e aqui o alimento. Como é que eu faço como arroz e feijão, bato um pratão de arroz e feijão e não me alimento? Então, o espírito, o lado espiritual não é alimentado. Se o lado espiritual não é alimentado, ele está fraco. Igual a gente. Fica um dia sem comer. Primeira coisa que te dá, irritabilidade. Desconcentração. Você não consegue se concentrar em nada, focar em nada. Você só está pensando em comida.
Não é verdade? Espiritualmente é assim também. Você começa a deixar de ler a palavra, deixar de meditar. Repito, não é ler batendo meta. Li 2 capítulos hoje. Estou dentro da minha... Não sei se isso é bom. Se você leu e não entendeu nada, ou leu e não cumpriu nada, é só um livro. É um livro como qualquer outro. Esse aqui é o livro que dá vida. Assim como nós precisamos nos alimentar alguns 3 vezes ao dia, no meu caso um pouquinho mais, eu vou beliscando uma coisa ou outra. Hoje eu estava no campo missionário, fazendo almoço para Abraão e para Marcos, fiz feijão, coloquei um pezinho de porco, ficou bom. Fiz um feijão, fiz arroz, fiz um frango de molho e cada coisinha, porque na semana passada eu não provei nada. Lembra que eu falei para vocês que eu não provei nada, ficou tudo sem sal? Dessa vez eu provei. Provei uma coxinha de frango, tava boa. Provei um pouco do feijão e eu fui beliscando. Fiz até um cachorro quente. Uma hora dessa deve estar comigo. Já deixei o cachorro quente pronto para de noite. A gente vai beliscando, vai beliscando. Cheguei em casa, tinha um prato típico polonês lá. E João comeu, João? Eu também comi, belisquei de novo. Nem precisava, que eu já tinha comido lá, gente. Mas está tão bonito. Eu comi um prato polonês chamado... na verdade, polonês não, ucraniano. Chamado pierogi. Já viu falar desse prato? Pierogi. Se você for falar na língua polonesa, é a mesma comida, só que o nome é pirogi. Pirogi polonês. Pierogi em ucranianos, ou em ucrânio, né? É uma massa de pastel, é um pastel cozido com molho, a gente faz um molho em cima, uma delícia, até para de falar que dá vontade de comer. À noite deve ter sobrado algum, vou comer de novo. E o tempo todo nós estamos comendo. Chega até... Por quê? Porque a gente está se alimentando. Um pouco o corpo pede, outro pouco é o olho que pede. Se nós aplicássemos essa mesma regra para a palavra de Deus, não imaginou que gostoso? Um corpo bem alimentado, Satanás não teria a mínima chance. Qualquer pensamento impuro, nós somos bem alimentados da palavra. O bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite. A palavra de Deus fala que você vai ser bendito, você vai ser feliz, não se você cumprir o cronograma de leitura. Não estou aqui dizendo que o cronograma não vale a pena. Estou dizendo, irmão, que mais do que ler é compreender e obedecer e viver o que você está lendo. Aí você vai ser bem-aventurada, bem-aventurado, aí você vai ser feliz. Bem-aventurado aquele, então, que medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá o fruto no tempo correto, e suas folhagens nunca murcham. Aquele que está firmado na palavra, aquele que lê, compreende e vive a palavra, está bem alimentado. Ele é como uma árvore plantada no lugar que tem água. Suas folhas nunca vão murchar. De maneira alguma. Ainda que há sequidão em outras partes, aquela árvore está bem alimentada. O justo tem prazer na lei do Senhor. Ele não anda, irmãos, procurando o conselho de ímpios. Ele não se detém no caminho. Ele não permanece com o pecado enrustido. Quando a palavra diz assim, ele não se detém, ele não guarda o pecado predileto. Irmãos, nenhum pecado pode ser guardado. Nenhum pecado pode ser guardado. Mas por quê, pastor? Simples. Não entra pecado no céu. Se você está guardando pecado, você vai entrar no céu? Não vai, não. E se Jesus vir hoje, e se a trombeta tocar hoje, ou se Deus requerer a sua vida hoje, e você ainda está com aquele pecadinho, não confessou, não perdoou, não liberou perdão, ainda lembra, ainda remoe, ainda... Não imaginou, irmãos? Você vai ficar por causa de um só pecado? Ou você acha que não vai ficar? Você acha que está tudo bem? Lembra de Moisés? Quando Deus diz, Moisés, toque na rocha. E ele bateu na rocha.
Olha, qual é a diferença entre tocar e bater? Pois é, para nós parece só um detalhe. Moisés, durante 40 anos, obedeceu ao Senhor. Uma única vez ele desobedeceu. Ele entrou na terra prometida? Não. Moisés, o amigo de Deus. É Moisés que eu estou falando, não é eu e você, não. Se Deus não passou a mão pela cabeça de Moisés, por que vai passar? Lembra dos anjos? Os anjos que não obedeceram ao Senhor foram lançados. Ele não poupou nem anjos, nem Moisés. E vai poupar eu e você? Tem prazer na lei do Senhor e não toma conselho com os ímpios, não guarda pecado e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O prazer do justo, então, está na lei. Ele busca, ele estuda, ele medita e ele pauta a sua vida segundo as Escrituras, segundo a lei. Alguém te convida para fazer alguma coisa, você olha para a Bíblia e diz, mas isso está errado. Sonegar imposto, mentir, enganar, dissimular, dar falso testemunho, não. Por quê? Porque você medita, você conhece a palavra, você não vai ser pego de surpresa. O justo, irmãos, ele é feliz, como diz a versão NVI. Como é feliz aquele que não pede conselho, que não confia em si mesmo. Como é feliz aquele que não para no pecado. Como é feliz aquele que não se assenta na roda daqueles que são contra. E nós, irmãos, nós vivemos em que lado aqui? Todo mundo quer ficar ao lado do feliz. Mas para você ser feliz, para você ser bem-aventurada, bem-aventurado, você precisa meditar. Você precisa estar dentro da palavra do Senhor. E não apenas, irmãos, carregar uma Bíblia debaixo do braço. Não apenas vir para a igreja de domingo a domingo. Não, irmãos. Vamos parar de ser religiosos, né? Vamos obedecer a palavra de Deus, vamos ter temor à palavra de Deus. Aí você vai ser feliz. Aí as coisas vão dar certo para você. Tudo que você faz vai prosperar. Mas a gente conhece pessoas que estão dentro da igreja 40, 50 anos, um passo para frente e 3 para trás. Como é que pode um negócio desse? É crente, a coisa não vai, não evolui, uma enrolação, um negócio terrível. Alguma coisa está errada. Como é feliz. O justo tem estabilidade. Esse aqui é outro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos. Ele dá o fruto na estação própria. E o ímpio? O ímpio, basta vir o sol, a folha murcha, desanima. Uma hora está bem, uma hora está não. Uma hora está com um emprego bom, uma hora está desempregado. Uma hora está bebendo cerveja, pagando bebida para todo mundo. Uma outra hora está dependendo de ajuda de parente. Tem uma instabilidade, enquanto que o justo tem uma vitalidade, ele tem uma saúde espiritual. Eu quero fazer aqui rapidamente para a gente fazer a comparação e finalizar, irmãos. A questão da prosperidade é uma coisa interessante, né? Tem muita igreja, muita denominação, tem muita gente procurando a tal da prosperidade. É claro que no Antigo Testamento a prosperidade era medida pelo número de camelos e ovelhas que você tinha, pelo número de escravos que você tinha, pelo número inclusive de funcionários que você tinha. Mas hoje a prosperidade não é assim. A Bíblia vai dizer que o justo, tudo que ele faz, prospera. A Bíblia aqui não está dizendo, irmãos, que você agora vai ser um mega milionário. Você não precisa ter dinheiro para ser feliz. Ter felicidade é obedecer a palavra de Deus. Ter felicidade é depender do Senhor. Isso é ser feliz. Felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Enquanto que o ímpio, ele é como palha espalhada no vento, o justo ele é como uma árvore plantada. Ou seja, ela está firme, bem firme. Você não consegue balançar uma árvore fácil. Aliás, uma árvore bem plantada, bem profunda, com suas raízes bem firmes, pode vir inclusive até tufões, a árvore continua de pé. Qual é a árvore que tomba? Quando a sua raiz está ressequida. Qualquer vento derruba aquela árvore. Enquanto que o ímpio está seco espiritualmente, o justo tem vigor.
nos tempos de sequidão. Enquanto o ímpio não tem frutos que agradam a Deus, o justo produz frutos na estação certa. Enquanto que o ímpio não tem estabilidade e é jogado de um lado para o outro, de acordo com os ventos, o justo tem sua raiz firmada no solo, na fidelidade de Deus. Enquanto o ímpio tem suas obras reprovadas por Deus, o justo tem sucesso em tudo que ele faz. Enquanto que o ímpio busca a roda dos escarnecedores, o justo se deleita na lei do Senhor. Enquanto o ímpio não terá assento na Assembleia dos Santos e nem vai prevalecer no juízo, o justo será conduzido por Deus na história, sendo recebido na glória do Senhor. Enquanto que o caminho do ímpio vai perecer, o caminho do justo é conhecido por Deus. Olha quanta diferença. Essa questão, irmãos, de estar firmado na palavra, eu lembro, e é fácil lembrar, do tempo que nós éramos novos decididos, novos convertidos. Eu tenho para mim isso. Eu li a Bíblia e eu me emocionava e eu ficava tão intrigado e eu comecei a mastigar a palavra de Deus. Para mim era muito gostoso ler a palavra de Deus, aliás, até hoje. E você vê algumas pessoas, às vezes, lendo a palavra de Deus para achar brechas. Lê a Bíblia para tentar achar uma brecha, para, quem sabe, tentar achar uma desculpa para o erro que ele comete. Há outros que lêem a palavra de Deus para poder acusar. Eu tenho visto tanto na internet, brigas aí, inclusive entre denominações. Ah, mas a palavra diz isso e vocês estão fazendo isso. Usa a palavra de Deus para afrontar, quando na verdade a palavra de Deus devia ser para abençoar, para ensinar o povo. Então eu quero encerrar essa noite pedindo que você então analise. Você é feliz? O que você faz tem prosperado? Ou tem dado para trás? A coisa tem ficado ruim? Sabe, irmãos, todo mundo busca essa tal da felicidade. A felicidade é um subproduto da santidade. Você sabia desse segredo? Vou repetir para você. A felicidade é um subproduto da santidade. Quanto mais você obedece, quanto mais você mata o velho homem, quanto mais você se sacrifica para agradar a Deus, mais feliz você é. Quanto mais você tenta agradar a carne, quanto mais você tenta buscar prazeres imediatos, mais infeliz você fica. É o oposto. Quando você busca os prazeres desse mundo, dessa terra, pode ser muito bom, mas ele é momentâneo. O prazer dessa terra acaba, irmãos. É como quem toma Coca-Cola. É muito gostoso tomar Coca-Cola, mas a médio e longo prazo, né? A gente brinca, mas é uma verdade. Tem pessoas que não tem problema, outras não dá, irmãos. Não dá para ser assim. A gente precisa buscar felicidade na palavra. Quanto mais eu me santifico, mais feliz eu vou ser. Obedecendo a palavra, o homem então se realiza, ele vai ser feliz no início e no fim. Essa é a parte mais gostosa que eu entendo da Bíblia. Quando nós buscamos a santificação, quando nós buscamos, irmãos, fazer a vontade de Deus, a gente se sente realizado. A consciência da gente não pesa. É gostoso. É gostoso quando você tem o feedback, quem sabe, dos irmãos ou da própria igreja, e você sente no seu coração que Deus está alegre com você. Como é que eu sei disso, pastor? Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas, mesmo dando errada, vai dando certo. Parece que é errada, mas lá na frente dá certo, vai se encaixando e você vai deslizando, vai andando, você vai confiando no Senhor. Cada vez que você faz os seus planos, cada vez que você confia só no seu braço, cada vez que você faz isso e cada vez que você se afasta de Deus, mais as coisas vão dando errado. Só que as pessoas não percebem isso. No caminho errado, irmãos, tudo dá errado. E no caminho certo, tudo dá certo. Algumas pessoas acham que sabem o caminho. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte, diz Provérbios capítulo 14, verso 12.
Há um caminho bom. E esse caminho chama-se Jesus. Ele não é fácil. Porta estreita. Se paga o preço. Mas cada vez que você consegue obedecer ao Senhor, você tem uma paz de espírito imenso. Você tem que fazer, quem sabe, algumas situações vão lhe custar, quem sabe a sua saúde, quem sabe a sua tranquilidade, porque para obedecer a Deus não é fácil. Você já percebeu que tudo que você vai fazer para Deus é mais difícil? Tudo. Faça uma viagem missionária. Faça, sei lá, qualquer coisa que você vai fazer para Deus, parece que é mais difícil. Mas quando você consegue, é tão gostoso. Nós vamos orar essa noite. Queria que você consultasse o seu coração. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, diz o Salmo 34, verso 8. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Seja como aquele homem prudente que edificou sua casa na rocha. Seja obediente à palavra. Ame a palavra. Viva a palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos relembrar, Senhor, desse Salmo primeiro, tão conhecido. Mas a gente vai passando os dias e nós vamos esquecendo o que de fato ele está dizendo. Nós queremos ser felizes, Pai. Nós queremos confiar tão somente no Senhor, Pai. Nós não queremos ficar com nada, Senhor, quem sabe no nosso coração, na nossa vida, que te desagrade. Como diz o verso 2, ao contrário, Deus, a nossa satisfação está na sua palavra, está na obediência, Deus. Nós queremos meditar nela de dia e de noite. Nós também queremos ser, conforme diz o verso 3, nós queremos ser árvores plantadas, Senhor, perto das águas correntes. Nós queremos dar o fruto que te agrada, Senhor. Nós não queremos ter medo, ó Deus, da sequidão, dos tempos de seca. Senhor, nós queremos sempre ter vida saudável com o Senhor. Vida espiritual saudável. Nós queremos nos alimentar com a sua palavra, ó Deus, a ponto de poder ajudar aqueles que estão doentes, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, como igreja, ó Deus, levar a sua palavra, ó Deus, àqueles que necessitam. Há tantos que se enquadram aqui no caminho dos ímpios, mas eles não percebem, Senhor, eles não têm noção que estão andando para a perdição. Eles não sabem que são ímpios, ó Deus. E a cada dia que eles vivem de festa em festa, de comemoração em comemoração, de datas comemorativas, ó Deus, eles não percebem que estão caminhando para a perdição. Nos permita, ó Deus, abrir os olhos. Nos permita, Senhor, falar de maneira que eles possam escutar. Use, Senhor, a nossa vida, a nossa voz, a nossa pregação, para que o Espírito Santo possa desbloquear, abrir os seus olhos e ouvidos, para que eles se arrependam, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, também ser justos pelo seu Filho Jesus. Usa a sua igreja, Senhor. Usa os missionários em todo o Brasil e em todo o mundo, Senhor. Especialmente, Senhor, aqueles que têm amor à sua palavra. Usa, Senhor, os seus missionários. Usa essa igreja missionária para levar, Senhor, a boa notícia. Os ímpios poderão se tornar justos se arrependerem e entregarem suas vidas para Jesus. Nos ajude a pregar essa palavra de esperança, Deus. Assim nós oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe que nós possamos refletir nessa palavra hoje. Leia a sua palavra, faça a sua oração. Diga ao Senhor, Senhor, se eu estou errando, me ajude a corrigir os meus erros. Eu não quero nem pedir conselho, nem confiar em mim, nem ficar parado no meu pecado, muito menos me envolver na roda dos escarnecedores. Deus abençoe a você que está em casa. Nós vamos nos encontrar domingo, se assim Deus permitir, 10h30 e também às 19 horas. Deus acompanhe a cada um. Deus abençoe.